Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal do e da Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar para você sobre o papel do estudo, da prática deliberada e do seu desafio de entregar coisas no dia a dia, né? Como essas três coisas se complementam quando você vai buscar a excelência. Por que eu quero fazer um vídeo específico sobre isso? No episódio anterior aqui do canal, eu respondi uma pergunta, né, de uma pessoa que segue a gente, que me segue aqui no canal, né, que segue o Dev Eficiente e tudo mais, perguntando se ela deveria ser especialista ou generalista e por aí vai. Eu também já ouvi muitas vezes alguém falando assim, né, essa pessoa é muito acadêmica, né, ela é muito professora, né, porque ela já leu muita coisa, mas nunca praticou. E aí tem outra pessoa que fala assim, mas eu já pratiquei muito, né, mas eu parei de ler. E aí parece que a pessoa acha... Então quem lê muito não é bom, mas também quem pratica muito não é bom, nem não é boa. Como que funciona essa relação? Esse é um vídeo com conteúdo que tem um pouco de interseção com o que eu já falei nos episódios aqui do canal, mas acho que eu nunca falei com esse viés de como as coisas se complementam. Então acho que é legal contar pra você. Então, de novo, né, só relembrando. Nesse exato momento da minha vida, eu considero que são 3 pontos super importantes, né, que eu diria essenciais, para você buscar excelência em uma atividade ali que você vai ter que fazer, né? Então você vai participar de uma equipe para desenvolver um projeto para alguém, vamos supor. E aí você tem que ter estudado, né? Ter tido contato com a teoria das coisas que são necessárias para você realizar a atividade. Você precisa ter praticado de maneira deliberada, ou seja, né, praticado com aquele intuito de experimentação, né, com o intuito de crescimento pessoal, realmente, né, você quer testar, errou, gerou uma outra hipótese, errou, mas o objetivo não é a entrega final da coisa, né, você não tem um prazo de entrega, você tem um objetivo de crescimento pessoal, a hipótese é testada por isso. Assim como é importante que você, né, consiga provar para você mesmo e para a sociedade que o que você estudou e praticou de maneira deliberada, você é capaz de transformar em retorno real para alguém, né? Ou seja, você é capaz de entregar, performar quando a situação aparecer na sua vida. Então são essas 3 coisas que são importantes. E aí vem o questionamento, né? Então, por exemplo, se você está o dia todo, né? Se você vou pegar aqui para o espectro da programação. Se todos os dias você está desenvolvendo software, né, entregando projeto, entregando feature e coisa do gênero, você está cumprindo um papel. Então, você está programando muito, né, praticando no mundo real muito, mas está deixando de lado os outros 2. Então você não é tão melhor do que alguém que está lendo todos os livros e não está praticando nada. É uma ilusão. A única coisa que você talvez seja melhor é quando te bota na frente de uma IDE, com uma determinada linguagem de programação, você pode até começar mais rápido como se fosse uma lebre. Mas talvez quem leu mais possa ser a tartaruga da sua competição. Então, né, nem sempre começar mais rápido é o mais eficiente, né? Por isso que tem o nome coelho em maratonas, né? A pessoa que dispara na frente e depois cansa, e quem tem um pace ali passa ela. Então é muito importante que exista um balanço na sua vida, beleza? É muito importante, e de novo, né? Eu, longe de mim querer inventar alguma coisa aqui. Tá escrito, né? A teoria que me guia quando eu sugiro esse tipo de coisa para você é a teoria da alta eficácia, que é uma teoria super suportada na psicologia, de um cara que chama Albert Bandura. Se você não procurou ainda ele, eu recomendo que você procure. É um psicólogo de 90 e poucos anos atualmente, que ele mudou o mundo. Ele tem 2 teorias que mudaram o mundo, e você é vítima no bom sentido dessa teoria, e quando você conhece a teoria da alta eficácia, tudo fica mais claro para você. Beleza? Então, basicamente, é você querer construir o seu senso de capacidade. Para você se sentir mais capaz, você tem que mestrar alguma coisa, e para você mestrar alguma coisa, você precisa preencher esses pilares, né? Estudar muito, praticar de maneira deliberada e jogar o jogo da vida real. Tranquilo? Então, né, como é que eu sugiro que você faça isso, né? Como é que eu sugiro que você dê uma atenção o tempo inteiro? É praticamente, né, você tem aqui, ó, a sua balança de 3 pontas, entendeu? Então se você tá, ó, com tesoura talvez seja perigoso, né? Mas se você tá programando muito, né, o bagulho tá assim, ó. O negócio tá assim, aí tá tenso. Você tá programando muito, tá pesando o lado, e as outras coisas estão aqui, ó, pra cima. Que encenação, hein? Que produção, hein, produção? Você tem que dar um jeito das coisas se equilibrarem. Aqui, ó, tem que equilibrar. E isso, que fique claro, isso não tem nada a ver com ser um pato,
ou uma pata que não sabe andar direito, voar direito, ou falar direito, ou algo do gênero. Isso tem a ver com você não ser um pato. Isso tem a ver com você ser um especialista ou um especialista. Se você só programa ou só faz uma determinada atividade e está ignorando prática deliberada e estudo, aí sim você tem uma chance de ser um pato, que sabe correr direitinho, mas não consegue conectar as coisas, né? E eu vou dar um exemplo sobre isso para você. No livro do Domain Driven Design, aqui juntando, né, teoria e prática, beleza? No livro do Domain Driven Design, ele mostra, né, uma forma de você resolver quando você quer criar critérios de seleção sobre um conjunto de objetos. Ele pede para você criar o que ele chama de especificação. Não é ele que pede, né? Ele dá ali, se eu não me engano, o pattern foi a primeira vez descrito em algum livro de Martin Fowler, que deve ter pego de algum outro lugar que eu não sei qual que é a origem. E ele descreve isso. Eu sou proficiente com Java, né? Domino ali o Spring, por aí vai. Tem um projeto que chama Spring Data. No Spring Data, ele suporta que você crie consultas através da JPA, né? Com a linguagem, com o SQL lá orientado a objetos, que é o JPQL, que suporta specifications. E é inspirado pelo livro do Domain Driven Design. Então aqui o Spring já deu uma amostra de juntar teoria e prática de um jeito ainda mais animal, que é generalizando, né? Ele pegou a especificação, colocou dentro do Spring Data e te possibilita para você, né, criar diversas especificações. Aí estou eu trabalhando num projeto e tudo mais, que tem dois métodos em um repositório lá, né? É um método que é buscar por descrição e um outro método que é, por exemplo, buscar por descrição e ID. E aí você quer buscar apenas por descrição se o objeto não tem ID, e você quer buscar por descrição e ID diferente se o objeto tem descrição e algum tipo de ID, né? É para verificar unicidade do objeto, né, dentro do sistema. E esse repositório tinha esses dois métodos e tinha os ifs ali no código, né? Então se tem ID, chama esse método, se não tem ID, chama o outro método. E aí é que tá, né? Como foi que eu refactorei esse código? Isso virou duas especificações, que é especificação com descrição e especificação que chama com possível ID. Essa especificação, se o objeto tem um ID, retorna a spec do ID, né, o where ali, né, a condição que você quer colocar na query pelo ID. Se não tem, retorna nulo, que é assim que foi implementado dentro do Spring Data. E aí o código ficou muito, muito ridículo. Que simplesmente eu faço o quê? Repositório.findAll, especificação com detalhe, end, especificação com possível ID. E o framework monta automaticamente a coisa para mim. Ou seja, eu fiz um código que é genérico no ponto que precisa, mas está aberto ali, né? Não que precisasse de tanto, mas está ali aberto. Usei um recurso que está pronto no framework e eu só me lembrei de usar isso porque eu tinha lido no Domain Driven Design, né? Então eu já tinha brincado com specification bastante, experimentado bastante. Li de novo essa parte do livro para a live que eu fiz no Twitch com o Paulo Hipster, que é o CEO lá da Kaelon, e as coisas se conectam. Então, quando você lê, então só para ir fechando, né? Quando você lê alguma coisa, você abre o seu horizonte. Vem novas informações para você, que muitas vezes você ou tinha lido alguma vez e não tinha colocado na sua memória de longo prazo, ou você realmente não conhecia. Então você agora está com novos horizontes. Novos horizontes significam novas possibilidades de conexão. E aí quando você vai para a prática, por exemplo, para a prática deliberada, você faz o quê? Com as suas novas possibilidades de conexão, você experimenta diversas combinações. E aí você vai ficando, cada vez que você vai recuperando esse conteúdo de uma maneira diferente, você vai maximizando a chance de deixar isso na sua memória de longo prazo. Aquela memória, né, que em geral você não esquece, que eu já falei aqui, né, que é potencialmente infinita, e que você usa para formar esquemas, para buscar uma informação que está lá no fundo do baú quando alguma coisa acontece. E aí você tem, né, o seu mundo real, que é o quê? Quando você ficar de frente para um desafio, você tem que maximizar sua capacidade analítica para propor a solução proporcional para aquilo que está te pedindo. E aí quando você combina essas três frentes, você busca a sua excelência. Então por isso que você não pode ignorar nenhuma das frentes, né? Por isso que você não pode ser só uma pessoa que lê livro, porque é o exemplo clássico, né? Não é porque você lê um livro sobre Java que você vai aprender a programar em Java, mas não é porque você
começou a aprender começou a programar em Java já fazendo código, que você sabe também, né? Porque isso é falado por aí. Não, vamos começar aqui fazendo só código, não precisa de teoria. Não conheço uma pessoa em todo conjunto de pessoas, vai ter um conjunto de pessoas que eu conheço, eu não conheço uma pessoa que eu aponte o dedo e fale assim, essa pessoa é inspiradora e ela não conhece a teoria do que ela está fazendo. Não a conheci. Não a conheci. Inclusive, já conheci pessoas inspiradoras que manjavam muito da teoria e não tiveram a oportunidade de praticar bastante, né? Ao contrário do que aparece por aí, eu idolatro os professores e professoras. São guardiões e guardiãs do conhecimento. Eu estou pouco me lixando se eles tiveram a oportunidade de programar aquilo no dia a dia, por aí vai, né? Mas a brincadeira é essa. O estudo teórico aumenta o seu horizonte, né? Te possibilita novas conexões. Então, por exemplo, se você estudou linguagem funcional, estudou linguagem procedural, estudou linguagem orientada a objeto, você aumentou a sua capacidade de combinar coisas. Vou dar um outro exemplo prático da minha vida que está acontecendo agora. Eu sempre gostei de programar, fui desenvolvendo, fui ficando mais crítico. Comecei, né, a ficar mais profundo também nas teorias de aprendizado, conversando muito com o Jefferson e tal. Chegou a teoria da carga cognitiva, que é uma teoria que mede como você aprende as coisas, né, te informa, um processo científico, né, tem muito estudo sobre isso, como que você aprende a coisa em memória de trabalho, memória de longo prazo, não sei o que e tal. E eu pensei, a memória de trabalho é limitada. Então, na hora que eu vou escrever um código, eu tenho que escrever um código que não ultrapasse o limite da memória de trabalho. E isso já estava escrito em algum lugar, né? Não em muitos, mas tinha um artigo ali em engenharia de software que eu vi isso escrito. Só que aí veio a nova conexão, né? Que esse é o legal da gente ser do ser humano, né? Do ser humano. A possibilidade de conexões é incrível. E aí eu pensei assim, mas calma, uma coisa é tentar fazer um código que a pessoa vai entender, porque esse é o desafio padrão de todo o livro. Outra coisa é ter uma régua formal para estabelecer no meu time de como contar o nível de dificuldade de entendimento de um código. E aí foi o post que eu escrevi no Medium, né? E uma coisa mega interessante ali, né? Que já teve gente que, enfim, que faz doutorado e coisa do gênero que veio me perguntar, essa tese é sua, não sei o que e tal. Eu nem sei se é original, se não é original. Eu confesso que eu não vi, mas eu nunca teria chegado nela, independente de se é original ou não, se eu não tivesse lido muita coisa. Porque ler abre o horizonte e te possibilita conectar informações de um jeito que você não vai conseguir conectar se você tiver todos os dias assim, ó. Entrega feature. Seu poder de conexão vai ser muito raso. Não por nada, simplesmente porque você tem acesso a menos informação. Então não ignore nenhum dos três. Se você estiver ignorando nesse momento, lute para parar de ignorar, porque você provavelmente está segurando sua carreira mais do que deveria. Tranquilo? Era isso que eu tinha para falar para você. Espero que o conteúdo tenha sido útil. Se você tem um comentário positivo, deixa aqui no canal. Se você tem um comentário construtivo, deixa aqui no canal. Também vou ter o maior prazer em responder. Lembra de se proteger do coronavírus, beleza? A coisa tá grave, então usa máscara, protege sua comunidade. E a gente tem mais encontros marcados por aqui. É isso, muito obrigado, falou!